Olá pessoal, esse é o Circulando chegando até você, né? Mais uma edição do Circulando. E hoje eu estou na Escola Parque do Conhecimento, isso mesmo, Sabina, Escola Parque do Conhecimento. Eu não estou sozinha, aqui nesse lugar quem vai falar comigo é o Rodrigo. Bom dia. Ele que é biólogo e ele vai falar para nós sobre os peixes, os pinguins e tantas realidades que aqui você encontra. Rodrigo, bem-vindo ao Circulando. E eu quero que você explique já aqui essa parte aqui do Sabina, o que é mais específico aqui nesse lugar. Aqui, na verdade, é a Sala da Vida. Então, é a parte aqui da Sabina onde ficam os animais. A gente tem aqui toda a parte de biologia, os aquários, a parte de paleontologia, que os visitantes eles podem conhecer os bichos, eles podem aprender um pouco mais sobre paleontologia. Aqui, né, é um sítio paleontológico onde as crianças elas podem escavar e desvendar os fósseis que nós temos aqui. Então a criança chega aqui, né, eu sei pelo nome, né, escola, né? Isso. Então vem muitas escolas, né, muitas crianças aqui. Isso. E aí sempre tem um monitor, uma pessoa que fica conduzindo elas e orientando e explicando também. Exatamente. Então, de segunda a sexta-feira nós recebemos grupos de escolas e os mediadores eles fazem essa mediação entre o experimento e a criança, né? Então as crianças elas têm a oportunidade de se tornarem paleontólogos por um dia, escavando fósseis e descobrindo. A gente explica aqui para as crianças como os fósseis eles se formam, os animais que viveram aqui, né, no nosso planeta há muito tempo atrás. Então elas acabam entendendo que a Terra, nosso planeta, ela sofreu, né, várias alterações ao longo do tempo. Essa máquina, o que significa? O que ela... Esse daqui é um submarino, é nosso Sabinautilus. Sabinautilus. Então ele permite com que as crianças, os visitantes, viajem até o fundo do mar. Ele faz uma viagem para a Laje de Santos. Nossa, e aí ele foi criado, né, pensado em que século, em que... Você sabe o tempo? Os submarinos eles foram desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então também é uma aula de história, né, para as crianças. E aqui a gente também vê outro, né, como é que você chama? Dinossauro T-Rex. Esse é o T-Rex. Esse é o T-Rex, é um dos dinossauros mais emblemáticos que existem, né? Ele permite com que as crianças conheçam mais de perto esses animais que viveram há muitos anos atrás, né? Aqui tem outro Também. Esse interage, né? Esse interage, Ele interage, ele tem movimentos, ele faz barulho. Ele parece muito real. Sim. Você que for visitar aqui em São Paulo, vir na capital, vem aqui em Santo André, você vai encontrar aqui na Sabina, muito real aqui o dinossauro. Aqui os peixes, né? Tem algum específico assim que é... Esse daqui é um aquário de peixes lá do Indo-Pacífico, que vivem na Austrália, na Indonésia. E a gente tem um peixe bem emblemático aqui, que é o Nemo, que é o peixe palhaço. Então as crianças, elas adoram aqui esse aquário porque ele é bem colorido, né? Ele mostra aí a relação dos corais com os peixes. Então é uma forma da gente mostrar essas relações, né, da natureza. Como é feito o cuidado com esses peixes, né? Porque requer um cuidado maior, né, específico. Como que é realizado esses cuidados? Aqui a gente tem um cuidado com o ambiente, então todos os dias, né, é medido os parâmetros da água, a temperatura também. A gente fornece aqui alguns enriquecimentos ambientais, que é uma forma da gente estimular esses animais a terem comportamentos que eles teriam na natureza. Então é uma forma da gente aproximar esses bichos, né, do mais natural possível. Então é bastante trabalhoso. E a alimentação desses peixes? Aqui a gente tem um aquário com peixes que são herbívoros e carnívoros. Então a gente tem uma dieta balanceada para eles, um cardápio que é revisado aí regularmente para a gente manter eles saudáveis. E aqui também tem um lugar mais especial ali, né, que é o aquário maior, onde tem os pinguins, né?
é feito aqui o cuidado com esses pinguins, né? Porque eles, na nossa visão, né? Quem é leigo, quem não conhece, nós pensamos assim, os pinguins só vivem em ambiente gelado. Mas aqui no Brasil, que é um clima mais tropical, como é que é feito esse cuidado? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, na verdade, né? Nem todos os pinguins, eles vivem no gelo. Os pinguins de Magalhães, que são esses carinhas que vivem aqui, eles são animais que vivem em ambientes mais tropicais. Então, eles são originários lá da Patagônia, da Argentina e do Chile, e às vezes eles acabam parando aqui no nosso litoral. Os pinguins que nós temos aqui, a maior parte deles acabou vindo de processos de reabilitação e a outra parte acabou nascendo aqui mesmo na Sabina. Então eles chegam ali pela parte das praias. Isso. E como é que faz esse contato, né? Para poder conseguir ter eles, né? Assim, existe uma lei, uma regra, uma escolha, alguém, um órgão que cuida disso para vocês? Quando esses animais eles aparecem debilitados e eles não conseguem mais voltar para a natureza. E é interessante, né? Super brincalhões, né? Eles estão tomando o banho deles da manhã. Aqui então, já nasceu algum filhotezinho entre eles mesmo? Já tem a reprodução deles, assim, acontece? Todo ano eles têm, né, o processo de reprodução. E a Sabina, ela é o maior centro aqui da América Latina de reprodução de pinguins. Hoje nós temos aqui 22 indivíduos, entre jovens, adultos e idosos. E a última temporada nós tivemos um filhote, que está nadando aqui, ó, que é o Valdo. O Valdo? E eles têm nome, então? Todos eles têm nome. Tem nome, personalidade, a gente sabe quem é quem. Pessoal, ainda aqui na Sabina, nesse lugar incrível, lugar do conhecimento, uma grande aula eu tô tendo aqui, mas eu não tô sozinha agora, eu tô com o Carlos Viana, ele que é coordenador científico, e a gente tá num lugar bem diferenciado aqui. Eu posso até falar assim que aqui a gente pode viver, né, coisas científicas, mas Exatamente. Eu quero que você fale pra gente, circulando. A Sabina é um lugar onde a gente começa a mostrar para as crianças que a ciência, de uma forma geral, ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela é uma coisa que pode ser muito divertida e interessante. A gente tem aqui desde as nossas células, o famoso influenza, que nessa época de frio assusta muita gente, mas a gente consegue falar dele. É esse terceiro aqui? Esse aqui, ó, o terceiro. O coronavírus, que foi famoso durante um tempo, felizmente agora ele está bem sumido e esperamos que continue assim. Então, a gente tem muita coisa aqui, a célula vegetal, célula animal. A gente tem aqui a nossa dentina, que fala sobre a saúde bucal das pessoas. Eu acho que as crianças devem brincar muito aqui, né? Elas amam. Pega o dente. A Sabina é um lugar lúdico, né? Então é um lugar onde a criança vem e assim, ela acha que vai ter uma aula, mas assim, ela vai brincar. E com isso, ela fica curiosa com relação ao conhecimento. E é essa curiosidade que faz com que ela vá atrás das coisas. A Sabina, ela tem esse potencial de criar curiosidade. Eu brinco com os meus, né, mediadores, educadores, os outros coordenadores, que se a pessoa vier aqui e não sair com curiosidade de alguma coisa, eu errei. Então, para que eu não tenha errado... Ou a pessoa perdeu tempo. Ela tem que sair daqui muito curiosa. E acho que é isso que faz com que ela depois vá atrás, aprenda e lembre o que ela viu. Eu já estou curiosa, porque eu vejo que tem outras ferramentas aqui do lado. Sim, famoso, né? Sim. A gente tem bastante em consultório e eu vou transmitir o movimento para o setor, né? Então eu puxo um, vai um, puxo dois, vai dois, puxo três, vai três. Então isso daqui a gente brinca na conservação do momento, do movimento, né? Então quanto de massa eu tenho chegando é igual a quantidade de massa que eu vou ter saindo. Esse eu adoro. Quando eu venho aqui, eu consigo, eu brinco que aqui eu tenho uma aula inteira sobre isso, né? Isso daqui é uma câmara de vácuo, então eu tenho uma bomba que tira o ar daqui de dentro. Sim. Essas bolas, na verdade, né, essa tampa sai, elas estão na mesma pressão ali dentro. Opa, deixa eu colocar de volta. Deixa eu te ajudar. Me ajuda, por favor. Vou apertar um tom pra você. Muito obrigado. Aperte, segura? Segura. Tá. O que está acontecendo aqui? Ela está tirando o ar daqui de dentro.
essa bexiga que está aqui dentro, ela tem uma pressão. Então a pressão é como se eu empurrasse alguém para um lado e o outro lado me empurrasse também. Só que a pressão de dentro começa a ficar menor. Então minha bexiga, ela começa a encher, porque a pressão de dentro está sendo maior que a de fora. Então ela começa a aumentar de tamanho. Esse é ótimo, as pessoas adoram, né? Sentar no banco de prego. Uai, gente. E o povo senta mesmo? Senta e sem o menor problema, né? Sério? Então, ó, tem um lado com menos pregos, um lado com mais pregos. Esse daí é o melhor. Realmente não machuca. Não machuca. Quanto mais pregos, a pressão que seu corpo faz vai ser dividida entre os vários pregos. Então você não sente tanto. Agora, se eu pego uma maçã e jogo aqui, ela fura, ela entra. Se eu apoiar meu dedo num só, machuca. Colocar a mão, câmera, vem aqui pertinho. Colocar a mão aqui, ó, porque realmente é prego, tá, ó, gente. Esses aqui são mais afastadinhos e esses são mais juntinhos. Colocar a mão assim, ó, vai ver que vai querer machucar, ó, a mão. Mas eu sentado aqui não dói. Muito obrigada, imagina. Né? E vamos ainda descobrir mais coisas aqui, não sabia. Marcos, a gente está entrando agora. Isso, nós estamos agora no laboratório astronômico do planetário Johannes Kepler, né? É um espaço, como eu disse, ele é um dos polos de astronomia aqui da Sabina. Nós temos um outro que é lá fora, que é o núcleo de observação do céu, mas aqui é o nosso laboratório, a nossa sala de aula diferente. Nesse corredor inicial, a gente aborda um pouco os pequenos corpos do sistema solar, porque é muito comum o pessoal achar que o sistema solar é só formado pelo Sol e pelos planetas. Mas, na verdade, tem outros personagens nessa história aqui do nosso endereço cósmico, que são os cometas, os asteroides, meteoroides, né? Então, aqui a gente aborda um pouco desses outros personagens que compõem toda a família aqui planetária e cósmica do Sol. Uma curiosidade, né? Eu não sei, você que vai poder me explicar para as pessoas de casa. Claro. O meteoro... Geralmente as pessoas veem aquela estrela que está caindo, fala que é estrela. A estrela cadente, né? É isso, aí faz assim, eu faz faço um um pedido e tal. É um meteoro que cai, que ele tem O que acontece? Então, meteoro, ele é um fenômeno da atmosfera, né? Que é o brilho, né? Aquele brilho luminoso, aquele risco no céu. Aquilo ali, muitas vezes, são rochas que estão no espaço. Ao adentrar ao nosso planeta, o nosso planeta ele é envolvido por um cobertor de gás que nós chamamos de atmosfera. E quando esse objeto passa pela nossa atmosfera, ele atrita, esquenta e forma esse risco luminoso, né? Então é a estrela cadente, popularmente dita, né? E o pessoal faz aí pedidos e tudo mais. Muitas vezes a nossa atmosfera, que é um escudo protetor, ele destrói completamente essa rocha. Mas às vezes acontece dessa rocha ainda permanecer um pedaço. Aí ele cai aqui na nossa superfície e a gente chama de meteorito. Então existe essa diferença, essa nomenclatura. Quando está no espaço é um meteoroide ou asteroide. Quando passa na atmosfera e forma um risco é um meteoro. Aí quando ele cai na superfície a gente chama de meteorito, que é aquela rochinha muito rara que temos aqui às vezes, né? Como, sei lá, pedaços do planeta Marte, pedaços de outros asteroides, a gente consegue encontrar aqui. Até pedaços da Lua. Se a gente não procurar saber, a gente não vai saber essas curiosidades, né? Até porque os fenômenos astronômicos, eles ditam a história da vida na Terra. Por exemplo, a gente tem a história das extinções dos dinossauros, que você conheceu aqui na Sabina, né? Eles foram extintos por uma catástrofe astronômica, que foi o impacto de um asteroide que aconteceu há 65 milhões de anos. E esse impacto causou uma catástrofe ambiental e mudou a história da vida no nosso planeta, né? E a gente está aqui, por exemplo, por causa de uma catástrofe como essa, né? Então, é importante a gente conhecer, entender e muitas vezes proteger o nosso planeta desses fenômenos, né? Então, aqui é um lugar para a criança aprender. As crianças adoram, né? É muito interessante saber, pois as crianças têm uma intimidade já inata com a astronomia, né? Então, esse espaço é realmente dedicado para ela. Aqui é o nosso sol cenográfico, né? Aqui a gente explica um pouco para os estudantes a importância dessa estrela, pois ela é a única estrela do sistema solar.
É muito comum o pessoal achar que as estrelas que a gente observa no céu à noite, elas fazem parte do nosso sistema, mas não, na verdade o Sol é a única estrela aqui das nossas vizinhanças, né? Então a gente fala um pouco da importância do Sol, na questão da energia, por que o Sol é importante para as plantas, por que o Sol é importante para os seres humanos e para os outros seres vivos que habitam o nosso planeta, né? A gente mostra algumas características aí da nossa estrela, enfim, é uma entrada aqui, né? Uma porta de entrada para a astronomia. Aqui é a sala de projeção do planetário, esse aqui que você falou que é o Sol, a gente pode fazer essa relação mesmo. que é redondo, ele é o grande. domo, né? Ele é o domo aqui da nossa sala de projeção, pois é um espaço, a gente vai conhecer daqui a pouco, é uma sala onde a gente projeta um céu artificial. Mas só que não é um céu qualquer, né? É um céu muito bonito, muito parecido com o céu da natureza mesmo, né? É bem legal. A importância do Sol, como você estava falando, né? Até para nós que somos católicos, existe uma graça muito importante que nós falamos, né? Que Deus é o Sol que dá vida. Porque a partir desse Sol que nunca se apaga, assim também é o amor de Deus por nós, nunca se apaga, não se acaba. Exatamente. E a gente vive no Sol, ele sente, né? Se ficar exposto ao Sol, você vai sentir, né? Aos poucos, aquela, né? A radiação, os raios do Sol, né? Que bate na gente. E assim também é Deus, ele está ali, quando nós vamos até ele, nós vamos sentir aos poucos. E depois vamos sentir o bem que faz, né? Assim é o Sol. Exatamente. O Sol tem essa relação também de bem-estar, De né? bem-estar. Marcos, antes da gente entrar aqui na projeção, né? Me fala aqui, ó, desse Cruzeiro do Sul, né? Que é algo bem interessante, né? Isso aqui é um experimento do Cruzeiro do Sul, né? Uma figura muito simbólica, né? Até para a cristandade mesmo. E aqui a gente está mostrando que as estrelas, elas possuem posições distintas no espaço. Pois quando a gente observa, né, eu acho que todo mundo já conhece, já observou o Cruzeiro do Sul em algum momento da vida, a gente percebe que tem a sensação de que essas estrelas estão uma do ladinho da outra. Próximas. Mas na verdade não, só é uma aproximação aparente. Porque na verdade, na realidade, elas estão em posições distintas da nossa galáxia. E esse experimento ele mostra um pouco isso, porque dependendo da sua posição aqui, você vai ver as estrelas formando um cruzeiro, mas se você mudar de posição, você vai ver a posição delas aqui no espaço e a posição em relação ao nosso planeta Terra, né? Então é bem interessante de mostrar isso. Por exemplo, as Três Marias. Isso, que inclusive as Três Marias é uma referência bíblica, que é as Três Marias da Bíblia, Maria Madalena, Maria irmã de Lázaro e Maria mãe de Jesus, né? Essas estrelas, elas não têm aproximação física, é uma aproximação aparente, elas também possuem posições distintas na nossa galáxia. Então, esse experimento aqui, ele quer mostrar um pouco dessa realidade das estrelas aí no céu. Sala de projeção, é o local aqui com capacidade de 240 poltronas, né? E é o local onde a gente faz aqui as apresentações, a gente mostra para as pessoas o que a gente consegue observar no céu aqui de Santo André, por exemplo. E aí tem como projetar para nós aqui? Claro. O que acontece aqui? Claro. Só lembrando que nós temos aqui os projetores, né? Esse projetor aqui do centro, ele é o verdadeiro planetário. Certo. Essa bola aqui, né, ele é um mapa, aqui. Né? Isso, ele é um mapa do céu. Ele é tão legal que a gente consegue fazer a projeção da noite de hoje ou de qualquer época. A gente pode voltar no passado. Eu costumo dizer que o planetário também é uma grande máquina do tempo, que a gente consegue projetar um céu de 500 anos atrás. Nossa. Um céu sem poluição, com mais de 6.000 estrelas, com vários objetos como galáxias e a Via Láctea. Então a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, um pouco das imagens e do potencial desse espaço aqui que é o Planetário Johannes Kepler. E aí, só mais uma pergunta, as crianças, os adultos, todas as pessoas que vêm aqui, elas podem participar normalmente? Sim. Senta aqui. Sim. E vão desfrutar aqui desse teto, exatamente, desse formato, né, de planeta. Isso. De terça a sexta, a Sabina, e assim como o planetário, funciona como uma escola. Então os estudantes vêm para cá, né, agendados, tem professor que tem interesse com astronomia, então vai ter aula somente de astronomia. Então tem aula lá fora e depois uma apresentação aqui dentro. E aos finais de semanas e feriados, com exceção da segunda-feira, que a gente fecha para manutenção, o planetário e a Sabina é aberto para o público espontâneo. Então, final de semana e feriado, o planetário e a Sabina como um todo ficam lotados aqui. Duas coisas bem procuradas na Sabina, são os pinguins e as sessões do planetário. Então, o final de semana é aberto para o público geral. Durante a semana, para os estudantes. Uma curiosidade, claro. Aproveitar que você está aqui e falou, né? Sabina.
De onde vem esse nome? Né? Então, a palavra Sabina tem uma relação com sabedoria e tem a ver com um povo que viveu na Itália, no centro da Itália, onde hoje é Roma. Tem toda uma história dos povos sabinos, que existiam ali mulheres guerreiras e muito sábias, né? Houve algumas questões naquela região, né? E o pessoal que pensou a Sabina, pensou nesse nome para fazer essa homenagem às mulheres, ao conhecimento, o compartilhamento das informações e do conhecimento. E a Sabina é isso, né? A Sabina é compartilhar experiências, é compartilhar informações de maneira leve, tranquila, para que todo mundo possa absorver e se encantar cada vez mais com o nosso mundo, pois o nosso mundo é maravilhoso, né? E aí a gente não sai daqui se não fizer uma experiência, né? Exatamente. Faz experiência. Exatamente, tem uma experiência fantástica. Agora aqui no Planetário a gente vai fazer a experiência de céu. Exato, essa experiência celeste. Celeste. Né? Marcos, a gente viu ali a projeção, Sim, né? Foi muito uma legal, né? aula, né? Uma grande aula, né? Muito De legal. astronomia. Agora fala para as pessoas que estão em casa sobre como é que a gente pode chamar? Experimento Esse astronômico. experimento. Aqui eu tô vendo que é o planeta Terra. Isso. Talvez aqui seja o Sol, né? Que é um dos astros maiores ou não? Não é o Sol. Não, esse é o nosso satélite natural, a Selene, a Lua. A Selene, a Lua. A Lua. A Lua. Aqui. O Sol seria aquele lá? Isso, o Sol seria esse aí. Isso. E é isso que acontece todos os dias? Isso, todos os dias. Isso é a volta que Exato. a Lua dá Isso. no planeta. Isso aqui, ó, é o telúrio, né? Aqui a gente consegue explicar um pouquinho do sistema Sol-Terra-Lua, né? E os movimentos desses astros e a interação deles com o Sol. Lembrando que está fora de escala, né? Porque, Sim. na verdade, o Sol, ele é maravilhoso, ele é a nossa fonte de energia, ele é 1.200.000 vezes maior que a Terra. Nossa. Então não daria para colocar um objeto com esse tamanho aqui, né? Então a gente reduziu o Sol aí para poder explicar de forma didática, né? Sim. Então aqui a gente consegue falar um pouquinho dos movimentos deles, né? Como você falou, o movimento de translação ou revolução, né? Que é o movimento que o nosso planeta faz em torno do Sol, que dura por volta de 365 dias e 6 horas, né? E também o movimento da Lua está acelerado assim para a gente explicar um pouco, para ficar bem visual, né? Sim. Então a gente explica um pouquinho aí dos movimentos do nosso planeta e também do nosso satélite natural. E dá também para falar das estações do ano e outras coisas. Aqui, eu pedi para o câmera aqui, o Vitor, mostrar que em cada volta que se dá aqui, a gente tem embaixo os meses e atrás um pouquinho tem como se fossem umas estrelas, né? Isso, são as constelações. Que a partir dela, foi o que você explicou, ela também vai explicar a questão das estações. Exato. Aqui nós temos uma parte das constelações zodiacais, né? Zodiacais, que para a astronomia são 13 constelações zodiacais. E aqui também tem as constelações que a gente comentou e viu lá dentro, que são as constelações simbólicas das estações do ano. A gente consegue explicar as estações a partir do nosso planeta, mas também observando as estrelas, né? E aqui essa mesa, o telúrio, também ajuda a gente a explicar isso para os estudantes e para o público. Esse foi o Circulando de hoje aqui na Sabina Escola Parque. Eu quero agradecer a você que ficou conosco e a gente vai se encontrar no próximo domingo, se Deus quiser, em algum lugar aqui de São Paulo.